Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, mais um dia segundo o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Como nós temos que conservar corpo, alma e espírito incorruptível. E a única forma é sendo santificado e purificado por meio do lavar da água, que é a palavra, que é viva e eficaz. Aquele que estiver santificando, santifique-se mais enquanto há tempo. Aquele que estiver purificando, purifique-se mais ainda enquanto há tempo. Mas a Bíblia diz também que muitos não iriam compreender esta palavra, e aqueles que estiverem na imundícia, suje-se mais ainda enquanto há tempo. Porque vivemos tempos de esfriamento do amor, tempos de homens presunçosos, arrogantes, amantes de si mesmo, que fariam discípulos para si e enganaria a muitos obstinados pelo sucesso, que retrocedem, que são traidores na fé. Mas sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas. E as boas novas é a palavra de Cristo. Assim, nós devemos perseverar dia após dia, segundo aquele que tudo opera em nós, tudo executa, como um culto de ação de graças, através das boas atitudes, exalando um bom perfume em Cristo, do qual Deus nos conhece através das atitudes. A Bíblia diz que os ímpios e até suas orações são abomináveis diante do Senhor, e Ele é aquele que os vencerá sem intervenção humana, com o sopro de sua boca. Os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, pelo que não tememos mal algum, pelo que perseveramos, segundo Ele opera em nós. Assim nós prosseguimos firmes, retendes firmes a palavra da verdade, que é um escudo e broquel para aqueles que depositam a confiança no Senhor, que fez os céus, a terra e o mar e tudo que há. Aqueles da qual, através da revelação, o inimigo não toca. Já não nos colocamos a um jugo desigual, porque não há comunhão de luz com trevas, de trevas com luz, de Cristo com Belial, de incrédulos com crédulos. Perseveramos sempre segundo a fé opera em nós. Tudo é possível àquele que crê. Tudo coopera para os bens, para o bem daquele que ama o Senhor, daqueles que não o negam, daqueles que continuam anunciando a verdade, da qual é geradora dos filhos da família de Jesus, aqueles que fazem a vontade do Pai. Meu irmão, é minha irmã, e será a mãe da qual Jesus diz que é a sua família. E aquele que faz a sua vontade, além de um irmão, ganhou um amigo na adversidade, aquele que cuida de nós com zelo, aquele que nos protege, aquele que, como ele nos disse ontem, assim como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas, assim ele guarda aqueles que depositam nele a confiança. Assim ele nos conduz dia após dia segundo o seu Espírito operando em nós. E aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, a unidade da fé. E através de ouvir e acatar as advertências, nós perseveramos no caminho. Já aqueles que não ouvem ficam à beira do caminho a mendigar, porque o nosso maior tesouro a nossa maior riqueza é mais fina do que a sabedoria, do que as finas joias, do que os rubis,
do que o ouro e a prata. É a sabedoria refinada, pura, da qual muitos dão como estimado, porque acumulam a riqueza onde a traça e a ferrugem consomem, onde o ladrão rouba. E isso é abominável diante de Deus, do qual a Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar na fenda, na agulha de uma rocha, do que um rico herdar o reino dos céus. Inclusive alguns que ali estavam quando Jesus disse isso, porque ele reprovava a avareza daqueles sacerdotes, e eles disseram: quem então poderá se salvar? E ele disse: aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Tudo é possível àquele que crê e persevera segundo a fé, segundo Cristo opera em nós. E assim, em mais um final de semana que vai se findando, mais uma semana que se inicia, até aqui nos concedeu o pneuma, o fôlego de vida, o Senhor. Ele nos concedeu os livramentos, Ele nos guardou, porque Ele é aquele que não tosqueneja. E continuando, depositando a confiança nele, aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que há, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai. E nele nós somos co-herdeiros em Cristo e herdeiros em Deus. Ele não divide a sua honra e glória com homens, mas nos compartilha aqueles que têm um coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza e faz morada em nós. E assim perseverai em mais um dia, segundo ele opera em nós. Depositamos a confiança, ele é conhecedor do futuro, ele é aquele que nos dirige. A Bíblia diz: do que adianta dizer amanhã iremos para tal cidade, abriremos tal negócio, faturaremos tanto. Não será melhor se disser assim, se Deus quiser e permitir? Devemos depositar a nossa confiança sempre no Senhor. Devemos estar sempre o consultando para tudo aquilo que, quando nós depositamos a confiança nele e ele confirma em nós, através do seu Espírito Santo, tudo que se empreende vai bem, né? Porque ele é aquele que, agindo ele, ninguém impede. Ele é aquele que nos testificando, nos certificando de todas as coisas. Nada, a porta que ele abre, ninguém fecha. Que ele fecha também, ninguém abre. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo a sua confirmação, segundo a sua perfeita e agradável vontade, da qual devemos conduzir. Porque é muito melhor obedecer do que sacrificar. A obediência é muito melhor. O profeta Samuel já dizia ao rei Saul que a submissão do coração é muito mais valioso do que a gordura dos carneiros. Um caráter, os rins aprovado, do que não se tem de envergonhar, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, nos revestindo da armadura do cristão, revestido do capacete da salvação, a espada que é viva e eficaz cinge a cintura ao herói, manejando tanto no ataque como na defesa, cingindo os rins com a verdade, cingindo a cintura e os lombos com a verdade, a cintura que protege a geração, de geração em geração, uma geração disposta a unir o povo num só propósito, num só coração, numa só fé, usando o escudo da fé, do qual apagamos todos os dados inflamáveis do maligno, cingir o cinturão da justiça, né, calçando os pés na preparação do Evangelho da Paz, do qual nós somos ministros de uma nova aliança, sacerdócio real e santo da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de luz, trouxe pão, enfim, o maior
não se achou outro maior, abençoou da promessa a semente de Abraão. Pai de multidões, o Emanuel, Deus é conosco. Aquele que era, que é e que há de vir, virá e está preparando a sua vinda através do anjo do concerto, aplanando os caminhos para a sua vinda, entulhando os vales, derrubando os montes e outeiros, porque agindo ele ninguém impedirá. Ele é aquele que exerce o direito, a justiça e a equidade na imparcialidade. Ele é aquele que está nos restituindo tudo aquilo que é nosso por direito. Confundidos e envergonhados aqueles que se levantam contra o ungido de Deus, Cristo, e aqueles que anunciam a sua verdade, dia após dia prevalecerão, porque bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, porque serão fartos. E assim perseverai em mais um dia, segundo ele executa em nós o seu querer e efetuar quando permitimos, um coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza e faz morada em nós. E assim perseverai dia após dia. Fugis de todas vã filosofia, fugis daqueles que não têm sabedoria, que são entendimento de próprios olhos, não diziam do mal. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Estais atentos, porque muitos são os hipócritas e têm enganado a muitos. Ficai atentos, porque a Bíblia já diz que iriam surgir falsos profetas, anticristo. Quem é o anticristo, senão aqueles que se opõem à verdade do Senhor, aqueles que com a mente cauterizada, corrompida, que se amodam segundo o padrão deste mundo e estão destituídos da honra, da glória e da imortalidade. Grande é a queda e a ruína para aqueles que perseveram e também para aqueles que o seguem. Devemos seguir aquele que nós sabemos de onde ele veio, para onde ele foi. O pão que veio do alto dos céus e adentrou novamente no alto dos céus. Aquele que passou, o verbo que se fez carne, passou pela morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia, fez as suas aparições há cerca de 40 dias, e da qual ele disse: não me detenhas, porque é necessário que eu vá para o Pai e vos envie outro advogado, consolador, no qual ele diz que vos batizaria com Espírito e com fogo, o Espírito Santo e com fogo, e recebemos e perseveramos segundo o batismo de fogo, aquele que a chama arde no nosso interior dia após dia, ao ponto de sermos iluminados a nossa face. Por enquanto é como um espelho mal polido, mas então veremos face a face. Aleluias, ou glórias a Deus. Na Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, os anjos do qual são os ceifeiros, ele, além de mediador entre Deus e homens, é um mediador entre os anjos. Foi feito um pouco menor que os anjos e venceu os anjos destituídos, e se tornou um sacerdócio superior ao sacerdócio terreno, e até mesmo que os anjos, e lhes concedeu para serem os ceifeiros. Os anjos, do qual nos ensina a fugir de toda vanglória. Quando homens de fé encontravam-se com anjo e prostrava diante deles, eles diziam: não façais isso, somos conservos como vós. Prostai antes diante daquele que é digno de toda honra e de toda glória, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e nos dá a paz que excede todo o entendimento, que guarda os nossos corações e mentes em Cristo, e nada nos separa do seu amor, nem mesmo a morte, ainda que passe pela primeira morte, está dormindo em Cristo. Aquele que perder a sua vida, encontrá-la. Um início de semana com graça e sabedoria, vigilância,
meditando na sua palavra de dia e de noite. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.